Amados, eu não sei se você tem acompanhado as notícias aí, mundo afora, mas essa semana, na sexta-feira, eu li uma reportagem sobre a Escócia. E a partir de sexta, que foi dia 19, dia 20. A partir de sexta, dia 20, lá na Escócia, escute isso aqui, você pai, você mãe, que muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual, e até mesmo que está antecedendo os últimos dias antes de Cristo voltar, e tem negligenciado a sua atitude, não só perante Deus, mas com seus filhos. Crianças a partir de 4 anos agora na Escócia, elas podem, por si só, sem os pais autorizarem, ir na justiça e mudar o seu sexo e mudar o seu nome. Com 4 anos de idade, irmãos. O que uma criança de 4 anos de idade sabe? Enquanto tem muitas pessoas que estão dormindo para o que está acontecendo no reino espiritual, que estão preferindo viver uma vida por si só, nos seus próprios querer, Satanás está trabalhando e trabalhando através daqueles que são a geração do arrebatamento de Cristo. Satanás está querendo deturpar a palavra do Senhor e mudar o conceito original pelo qual nós fomos criados, para a glória de Deus e para testemunho da graça dele aqui nessa terra. Irmãos, perceba você, já tem sido doutrinado isso nesse país, é por isso que essa lei foi aprovada. As escolas já na Escócia têm doutrinado as crianças acerca do gênero, que são tantos gêneros que eu nem sei falar todos, binário, não binário, sei lá, é tanta coisa. É um alfabeto inteiro de sigla, LGBTQIA+, não sei o que, é tanta coisa, é o sistema de feminista que está tentando tirar as pessoas do foco original para qual Deus instituiu, e muitas adolescentes, jovenzinhas, entrando nesse sistema de feminismo, que é contra a família, que é contra a vida, que prega sobre o aborto, e assim por diante. Então, lá nas escolas, as professoras ensinam, e consequentemente, olha aqui você vê, irmão, como é que as coisas acontecem. A professora ensina dentro da sala de aula, que você pode ter nascido homem, mas na verdade por dentro você não é homem, você pode ser uma menina. Aí uma criança ouve isso de 4 anos de idade, o que ela vai falar? Não, então eu sou uma menina. Ela mesma pode ir e fazer tudo isso, muda o seu nome, muda o seu sexo e fica por aí mesmo. O pai não precisa nem mais ter responsabilidade. E eu falava algo hoje de manhã nesse sentido também, que enquanto muito tem negligenciado o seu papel de cristão aqui no mundo, aqui na terra, e Satanás trabalhando, existe um partido, que eu não preciso nem citar o nome aqui no nosso país, que tem toda essa ideologia dentro deles, que é para destruir a família, que é para destruir o cristianismo, que é para acabar com as igrejas, que é para amordaçar a gente, que é para não deixar a gente pregar a palavra de Deus. Inclusive teve uma lei aí para trás, há cerca de 9 anos atrás, que foi até arquivada, está arquivado lá, que falava sobre a lei da mordaça, que a gente não poderia mais pregar em lugares públicos, e se quisesse pregar, teria que pregar com as igrejas de porta fechada. Isso chegou a tramitar no Congresso Nacional, irmão. Não sei se você sabe disso. Chegou aí para a Câmara dos Deputados Federais e foi derrubado em primeira instância, obviamente, porque ainda Deus tem levantado um remanescente fiel aqui. Que remanescente é esse? Homens e mulheres que têm orado para Deus ter misericórdia dessa nação. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? Estão entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? E eu falei hoje de manhã isso, se eu não alertar você concernente ao nosso papel de igreja aqui nessa terra, quem vai fazer isso? Se você chegar aqui na igreja e não ouvir isso da palavra do seu pastor, da boca do seu pastor, quem é que vai falar isso para você? Irmãos, é tempo de nós acordarmos para aquilo que realmente está acontecendo. Sabe, tirar um pouco mais os nossos olhos daquilo que é só a gente, algo antropocêntrico, uma palavra que só prega só para nós, só para o meu querer, só para a minha vontade. Não, irmãos, existe um reino eterno, inclusive. O reino dos céus, sabe? E eu tenho pedido a Deus, e em nome de Jesus, eu também profetizo isso sobre os seus filhos, sobre os seus netos, que nenhuma ideologia maligna vai entrar no coração dos nossos filhos, em nome de Jesus, Deus vai dar graça para você, pai, Deus vai dar graça para mim, para você, mãe, para que a gente possa ser exemplo, cuidar dos nossos filhos. Deus vai ter misericórdia da nossa nação, mas que a gente possa acordar para a nossa realidade, para aquilo que a gente está vivendo. Eu falava aqui de manhã hoje sobre o Afeganistão. Vocês sabem, não precisa nem ser muito antenado, Isso nem é notícia falsa, aquela fake news, está acontecendo mesmo. O Talibã assumiu lá o Afeganistão, agora começaram
de forma mais concreta, mais visível, a perseguir os cristãos. Eu até comentei que há cerca de 20 e poucos anos atrás não existia cristianismo ali no Afeganistão. Hoje já tinha aproximadamente 20 mil cristãos lá no Afeganistão. Por quê? Porque foi sendo evangelizado as pessoas, e o evangelho liberta. Agora o que está acontecendo? O Talibã assumiu e está matando os cristãos, perseguindo. As pessoas que eles estão pegando, que às vezes tem alguma página ou outra da Bíblia guardada em suas casas, eles estão matando. As pessoas que têm celular e conseguiu baixar um aplicativo de Bíblia, eles estão matando. E eu e você temos a Bíblia disposta em qualquer lugar, em qualquer tradução. Só no português nós temos pelo menos 83 traduções para o português. Pelo menos NVI, NTLH, Almeida Corrigida, Almeida Revista, Almeida Atualizada, inúmeras. E a gente não valoriza a oportunidade de guardar a palavra no nosso coração e falar ela para os nossos filhos. Eu sei que às vezes pai e mãe, você que está aqui, ou você que tem alguma criança sobre a sua responsabilidade, às vezes dá preguiça mesmo. Às vezes eu e a pastora estamos lá em casa cansativo o dia, aí a gente deixa para ler a Bíblia para os nossos filhos, contar uma história quando a gente vai dormir. E quando a gente vai dormir, Arley, o que acontece? A gente está cansado, aí a gente vai deixando de lado e não aproveitar a oportunidade que nós temos, irmãos, de ter essa liberdade aqui. Deus vai ter misericórdia, mas se eu e você não acordarmos para essa realidade, no dia lá do juízo do trono branco, que é para julgar as obras de cada um, pode ser que a igreja do Brasil pague um preço caro diante de Deus, por não aproveitar a liberdade que Deus tem dado aqui. Perceba, irmãos, quantos bancos vazios nós temos aqui. Quantas pessoas poderiam estar aqui essa noite e não estão. Enquanto no país, lá no Oriente, queria ter uma igreja para ir. Não precisava nem ser pública assim, com porta aberta, podia ser subterrânea, não tem. E nós temos e não valorizamos. Nós temos e achamos pesado demais 2 vezes na semana ir para a casa do Senhor, oferecer um culto a Deus e receber algo da parte dele. Irmãos, eu falo isso com muito amor e temor diante de Deus para você. Amor pela sua alma. Sabe por quê? Esse corpo seu, essa matéria minha aqui vai acabar. Se Jesus Cristo não voltar, e ela vai ficar, essa matéria, porque Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, que o corruptível será revestido da incorruptibilidade, ou seja, a gente vai ter um novo corpo. Então se essa matéria não acabar na volta de Cristo, um dia a gente morre. O que permanece é o nosso espírito. Eu tenho um amor pelo seu espírito, é por isso que eu estou falando isso aqui para você. Eu quero que você tenha mais vida com Deus, irmão. E eu tenho certeza que se essa é a minha vontade, essa é a vontade de Deus para você ainda muito mais. Deus te formou para isso. Deus te trouxe à existência desse mundo para isso, para que você possa viver com Ele, na plenitude dEle. Você está ouvindo o que o Espírito Santo de Deus está falando para você, irmão? Está ouvindo? Que Deus nos dê consciência, irmão. Não menospreze, não desvalorize essa oportunidade que eu e você temos de poder se reunir como igreja do Senhor, de poder aqui cantar louvor e se alegrar, ter comunhão como igreja. A gente tem algumas restrições e é preciso que sejam obedecidas ainda. Eu penso que muito em breve isso vai acabar, porque se a vacina já está aí, não é possível, né? Até quando? Muito em breve isso vai passar, mas que a gente não negligencie, não nos acostumemos, irmãos, com ficar sem ir na igreja, se reunir para adorar a Deus, sem ler a Bíblia. Eu até falei de uma pesquisa que um instituto, Research Lifeway, lá dos Estados Unidos, fez recentemente, antes da pandemia, final de 2019, que a cada 10 crentes, somente 3 leem a Bíblia pelo menos uma vez na semana. A cada 10 crentes, cada 10 pessoas, somente 3 leem a Bíblia uma vez na semana. Tem gente que fica o ano inteiro sem ler um capítulo da palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos, a fim de que nós não sejamos pegos como falhos, negligentes, como as viúvas imprudentes na vinda do Senhor Jesus. Amém. Amados, existem na palavra do Senhor enxertados para mim e para você, mais do que a revelação de quem Deus é. Eu queria que você prestasse atenção nisso, que com certeza isso vem da parte de Deus para nos fazer crescer um pouco mais naquilo que Deus é. Mas existem princípios aqui que são inegociáveis. A gente às vezes crescemos com algum tipo de pensamento na nossa vida,
principalmente a gente aqui no Brasil, a gente tem até um ditado, né? A gente dá um jeitinho, né? E tem sempre o jeitinho brasileiro. Mas com Deus não existe um jeitinho. Com Deus existe nós observarmos esses princípios para vivermos tudo aquilo que Deus traz na sua palavra. E eu queria, nesses minutos que nós temos aqui, falar com os irmãos sobre os princípios da vida. Pelo menos 2. Você pode repetir assim comigo? Diga: princípios da vida. E esses princípios revelam não somente quem Deus é, mas a vontade daquilo que Deus tem para mim e para você. Porque princípios, irmãos, como fala sobre Deus, Brunão, princípios fala sobre Deus, e tudo que vem de Deus e vem acerca da pessoa de Deus, escute isso que eu vou falar, não só pode, como transforma as nossas vidas. Princípios mudam a nossa vida porque é uma revelação. E tudo que é revelação fala sobre a palavra. E quem que é a palavra encarnada, irmãos? Cristo Jesus. Ele é a revelação de Deus na terra. É por isso que aonde Jesus chega, existe uma transformação sempre. Os irmãos estão acostumados a ouvir isso, mas essa é a verdade bíblica e a verdade do Evangelho. Aonde Jesus chegava, só a presença de Jesus curava as pessoas. A presença de Jesus foi tão forte, eu citava algo parecido com isso aqui na quarta-feira. A presença de Jesus era tão forte na vida do apóstolo Pedro, era a presença de Jesus, não era Pedro por si só, que a sombra de Pedro, que carregava a presença de Jesus, curava as pessoas. Porque princípios que carregam a revelação, que é Cristo, mudam uma história. Você pode repetir isso comigo, irmão? Diga: princípios mudam uma história. É a revelação de quem Deus é. Fala sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, mais do que somente então, nós ouvimos princípios, ouvimos a revelação, essa palavra inclusive, que você está ouvindo nessa hora, é nós aplicarmos. Porque toda revelação sem aplicação, ela é nula. Vou repetir: toda revelação, todo princípio, sem aplicação, ele é nulo. Então, não vale nada nós estarmos aqui essa noite, ouvirmos essa palavra e lembrarmos só amanhã ou só essa semana e nos esquecermos ao longo dos dias. Eu queria que você fizesse algo aqui nesse momento, antes da gente continuar essa palavra, com um ato de fé, que você já fez vários atos de fé essa noite, mas mais um. Levantar a sua mão e dizer: Pai, não me deixe esquecer aquilo que o Senhor vai falar no meu coração essa noite. Que esses princípios que o Senhor vai ensinar aqui para mim possa ser cravado no meu coração como em uma lápide, ó Deus, como em tábuas de pedra, a fim de que eu cumpra os seus desígnios na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então nós precisamos, irmãos, ouvir, receber essa revelação e aplicar essa palavra. Na igreja a gente recebe a revelação. Lá na rua, dessa porta para fora, a gente faz a aplicação. A aplicação vem através da revelação, e as duas, elas são extremamente necessárias para que a gente possa viver os princípios de Deus. É por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, é para ser lida diferentemente de qualquer outro livro. Eu não sei se você tem um hábito de ler. É claro que o brasileiro, isso porque algumas pessoas leem muito, né? Mas o brasileiro em média lê um livro a cada 2 anos. Tem muita gente que não lê nem um livro a cada 3 anos, não lê nada, né? Tem gente que nem jornal lê nada, não lê nada. Lê publicação de pessoas no Instagram, só fica alimentando o que não presta, né? Mas enfim, a Bíblia é diferente. A Bíblia não é para ser lida como um livro qualquer. Quando nós lemos acerca de um livro, o que a gente está buscando? Buscando às vezes um conhecimento maior naquele assunto, buscando às vezes até conhecer o autor que escreveu sobre aquele assunto. Eu me lembro quando eu fui começar a preparar o meu artigo científico para a minha pós-graduação em Direito Público, da minha especialização, eu li alguns autores para que eu pudesse ter o quê? Recursos, subsídio para falar sobre aquele autor, para conhecer aquele autor. E a palavra de Deus tem algo parecido com essa questão de conhecer o autor. Nós não lemos a Bíblia simplesmente como uma leitura religiosa, porque tem gente que fala: nossa, se eu não ler a Bíblia as coisas não vão acontecer. O missionário Cris citou um exemplo interessante aqui, que eu gosto de muito citar também, que tem algumas pessoas que inclusive pegam lá o Salmo 91 e abrem lá em qualquer lugar da sua casa, em especial na sala, e deixa aberto ali no Salmo 91, como se aquilo ali de forma mística, né, fosse aplicar aquela verdade de que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e que aquilo vai acontecer na nossa vida. Não. A palavra do Senhor é não somente para conhecermos esses princípios, mas principalmente para conhecer o autor dela.
E nós sabemos muito bem, irmãos, que quem escreveu foi homens, mas quem inspirou a palavra de Deus a ser escrita foi o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo, irmãos? Me respondam. Quem? Deus. O Espírito Santo é Deus. É Deus. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus é para conhecer o autor dela e sermos transformados, porque à medida que nós conhecemos a Cristo, eu conheço a mim mesmo. Outro dia para trás eu até falava isso para alguém. Jesus disse assim: eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho. Agora, é interessante essa questão, porque como é que eu posso andar no caminho sendo que eu não vejo Jesus? Como é que eu posso então trilhar sobre Jesus sem sequer ao menos ver? Porque ele já materializou e agora ele é somente Espírito assentado à destra de Deus. Jesus, irmãos, quando subiu aos céus, lá em Atos 2, ele delegou ou outorgou sobre nós a figura do Espírito Santo de Deus. Ele plantou em nós o Espírito Santo de Deus. Isso significa que quando eu conheço mais o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, que é Deus, eu conheço mais a mim mesmo. Porque é que tem muitas pessoas com os sentimentos destruídos, com as suas emoções como um lixo, sem saber um rumo para direcionar sua vida, sem saber o que fazer? Porque elas não conhecem a Deus. E se não conhecem a Deus, elas não conhecem a si mesmas. Escute isso que eu estou te falando, irmão. Isso aqui é muito sério, isso aqui é para mudar a sua vida. Se a gente não conhece a Deus, a gente não conhece a nós mesmos. Em nossa essência existe a figura do Espírito Santo de Deus, para me entender quem Ele é através da palavra de Deus. Então, seguindo aqui, eu preciso descobrir aquilo que eu preciso, conhecendo o autor da Bíblia, Deus. Deus. Então, existem alguns aspectos, irmãos, sobre o caráter de Deus que nós precisamos aprender. O primeiro é que Deus já revelou, Deus já apresentou, desde lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Quando Deus está naquele momento ali com Moisés, chamando Moisés ali daquela sarça, daquela árvore que estava pegando fogo, mas não se queimava, não se consumia. Deus se revela para Moisés dizendo, lá no texto original hebraico, eu sou Yahvé, né? Eu sou o antes de tudo. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu sou tudo em todos, eu sou o antes de tudo. Jesus fala isso para Moisés. Mas quando Deus se revela ali para Moisés, Ele usa uma expressão que inclusive muitas pessoas, interessante, né? Gostam de usar isso nas suas orações. Você já ouviu alguém orando isso? Com certeza já. Eu me lembro da minha saudosa avó, que morreu o mês passado, minha avó Valquíria. E muitas vezes que ela ia orar, quando a gente se reunia com a família, ela começava a oração assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era algo que ela tinha, né, como marca inclusive de oração. Talvez você já tenha ouvido isso. Mas aqui nesse texto de Êxodo 3:6, Deus se apresenta a Moisés como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu queria ler com vocês, ainda nesse trecho lá de Êxodo 3, versículo 15 e versículo 16. Se você puder, acompanhe aí comigo. Êxodo 3, versículo 15 e 16. Só até uma parte aqui do versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu. Só até aqui. Então, perceba comigo, irmãos. Deus disse a Moisés essas palavras, como sendo o Deus dos pais dele. E lá em Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus vai dizer algo parecido. Mateus 22, deixa eu abrir aqui. Mateus 22, será que tem como projetar aí, irmão, que está na projeção? Por gentileza, vai facilitar para nós precisarmos ficar folheando aqui. Mateus 22, versículo de número 31. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó?
Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Mas por que é então que para Abraão e depois Jesus reitera essa questão? Preste atenção nisso. Por que Deus se revela como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? A primeira coisa, irmãos, é para que a gente entender essa questão, é saber quem foi Abraão, quem foi Isaac e quem foi Jacó. Porque se Deus apresenta como Deus deles, nós precisamos saber que existem algumas coisas que estes homens fizeram para que Deus se apresentasse como sendo Deus da vida deles. Imagine você, pastor Luiz, Deus revelando para alguém alguma verdade, dizendo: eu sou Deus do pastor Luiz, eu sou Deus do Luiz, o Deus do Daniel, o Deus da Cris. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Já pensou? Eu sou o Deus do Brenner. Meu Deus, que fé grande é essa, para que Deus possa falar que Ele é o Deus de fulano, o Deus de ciclano. Então, existem algumas verdades aqui que a gente deve aprender com esses patriarcas sobre princípios da vida que a gente está falando. Eles foram homens de Deus e eles conduziram os seus filhos. Por isso que a gente estava falando agora há pouco sobre pai e mãe aqui, a questão de educar os nossos filhos. Abraão, Isaac e Jacó, eles conduziram os seus filhos a conhecerem a Deus de uma maneira especial, de uma maneira singular, única. Isaac conheceu Deus através de Abraão. Jacó e Esaú conheceram a Deus através de Isaac. E os filhos de Jacó, que são as 12 tribos que vieram a ser a nação de Israel, conheceram Deus através do seu pai Jacó. Então eles passaram essa verdade, passaram esses ensinamentos. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender, e eu queria que você gravasse isso essa noite, é o princípio do projeto. Princípio do projeto. Vamos para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Texto muito conhecido por nós, né? Gênesis capítulo 12. Olha só o que nos diz, até o versículo 3. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e você será uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em todas as famílias da terra serão benditas ou abençoadas em ti, em você. Então perceba, irmãos, tudo começou a partir de Abraão. Abraão foi o ponto de partida que Deus usou para consumar o seu projeto na humanidade. Começou em Abraão, depois foi ser consumado de uma forma perfeita, completa e plena, a sua plenitude em Cristo Jesus. Mas o pecado que estava alastrado no mundo, que havia tirado o homem da condição de estar andando com Deus, que havia afastado o homem de Deus, ele foi transformado em uma nova condição a partir de Abraão. O problema do pecado do mundo começou a ser resolvido a partir de Abraão, e Deus chamou Abraão para que a partir dele, eu e você, todas as famílias da terra, ao longo dos tempos, de todos que recebessem Jesus como sendo Filho de Deus e Senhor das suas vidas, fossem abençoadas. Começou aqui em Abraão. E Deus então suscita Israel, essa nação que viria a trazer o Messias prometido, Cristo, o Filho de Deus, que seria a salvação de todos os povos. E qual foi o projeto aqui na vida de Abraão, irmãos? Qual foi o projeto específico na vida de Abraão? Abraão, ele não foi chamado para legislar, como houve ali no tempo de juízes, lá em Israel. Lembra que o povo estava perdido e Deus suscitou juízes para trazer o povo para perto de Deus? Não foi legislar, não foi reinar como Saul, Davi, Salomão e outros reis, não foi governar como governou José, o seu neto. Não foi. O propósito na vida de Abraão foi fazer com que a partir dele nós tivéssemos a chance de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, que seria suscitado através da semente de Abraão. Porque Cristo, como a sua própria palavra vai nos dizer, ele é a semente de Abraão, o Filho de Deus. Então esse projeto de Deus foi iniciado através da vida de Abraão. E o que a gente precisa aprender aqui essa noite, irmãos, é que o princípio do projeto que a gente está falando, ele sempre nos ensina que nós vamos ter que deixar alguma coisa. Não deixe que nada tire a sua atenção aqui nesse momento. Eu vou repetir isso aqui.
o princípio do projeto nos ensina que nós sempre vamos ter que deixar alguma coisa. Projeto nos ensina a deixar alguma coisa. Às vezes deixar uma visão de lado, às vezes deixar um sonho que eu tinha de lado, às vezes deixar minha família, às vezes deixar meus bens, às vezes deixar alguma coisa, algum bem, alguma fazenda, como Abraão fez. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua família, sai daquilo que você já tem aí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus convidou Abraão, não foi para receber alguma coisa já de imediato. Deus convidou Abraão a viver pela fé, deixando alguma coisa. Agora, a grande dificuldade que eu e você temos, irmãos, é que a gente acha que o nosso sonho tem que ser isso aqui. Não, mas eu já esquematizei tudinho, eu já fiz todo o esqueleto de como vai acontecer. Isso aqui tem que acontecer. Aí a gente passa a viver frustrado, porque a gente quer viver a nossa vontade. E a nossa vontade, irmãos, muitas vezes ela é falha. A nossa vontade nos deixa na mão. A nossa vontade nos faz tomar portas, abrir portas que não eram da parte de Deus, portas que nós mesmos escolhemos. Aí depois a gente quer questionar a Deus: ah, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não, Deus deixou não, foi você que escolheu. Foi você que deixou de ouvir a voz de Deus, que Ele falou: deixa isso aí, vem para cá viver meu projeto. Eu sei que essa noite, irmãos, é noite de Deus colocar em nós esse princípio vivo em nosso coração, de viver o projeto dele de forma total, como Abraão viveu. Tem alguns aqui comigo para entender essa palavra em nome de Jesus? Me ajuda a pregar aqui essa noite em nome de Jesus. Nós precisamos deixar a nossa vontade para que Deus possa cumprir o seu projeto. Porque projeto, irmãos, fala sobre o meio de Deus cumprir a sua vontade. E entenda isso aqui: eu e você, nós somos apenas o meio de Deus cumprir a vontade dele. A gente está falando de propósito aqui nas quartas-feiras, né? A gente falou 2 vezes, vamos terminar na quarta que vem. Mas tem muita gente, talvez a grande questão da humanidade, né? Em muitas igrejas inclusive só fala sobre isso, é descobrir o seu propósito. Nossa, eu tenho que descobrir o meu propósito de vida. Mas acima de tudo, irmãos, escute isso aqui em nome de Jesus. Eu não estou me contradizendo, porque quem estava aqui na quarta-feira vai: pastor, não estou me contradizendo, isso é a palavra de Deus. Acima de tudo, o propósito meu e seu é deixar Deus usar a nossa vida como um meio para Ele realizar a sua vontade. Isso fala sobre o projeto de Deus. O projeto de Deus, então, é fazer de nós ser o meio para que Ele cumpra a sua vontade. Entenda, o seu propósito individual, o seu propósito não é chegar na sua vontade, mas é chegar na vontade que Deus sonhou para você, naquilo que Deus já projetou para você, o meio pelo qual Deus vai levar você para vivenciar a vontade dele. Então acompanhe aqui comigo. Muitos deixam de viver o projeto de Deus, eu já disse, pelas escolhas, talvez de deixarem os seus próprios querer de lado. Mas muitos deixam de viver o projeto da parte de Deus porque acham que o projeto de Deus está ligado à sua própria vontade. E não é. Não está ligado à nossa própria vontade, ao nosso próprio sonho. Quando Deus chama Abraão ali, nesse texto que a gente leu, lá em Gênesis capítulo 12, era como se Deus estivesse dizendo para Abraão, em outras palavras: o meu projeto para você, Abraão, é que você seja o meio pelo qual não é você, Abraão, não é a sua própria condição, não é a sua própria fé que vai fazer isso, não. Você só vai ser o meio pelo qual Deus, vou abençoar todas as famílias da terra. Então, Abraão, você não é o centro, mas eu tenho um projeto na sua vida. Eu quero usar você para abençoar outras vidas. Irmãos, deixa eu te perguntar algo aqui, me responda com sim ou com não. É possível alguém que está à nossa convivência diária ser abençoados através de nós, se nós não formos abençoados, sim ou não? Não, porque a bênção de Deus tem que passar em nós. Eu só comunico para alguém aquilo que eu tenho, entende? Eu só comunico para alguém aquilo que está no meu coração. Se eu transmito para as pessoas uma presença de Deus, se eu transmito aonde eu chego alegria, é porque aquilo que está dentro de mim é alegria, é as coisas de Deus, é o Espírito Santo. Então perceba, irmãos, quando nós nos dispomos como Abraão a deixar
para viver o projeto de Deus, o primeiro a ser abençoado é você mesmo. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu quero ser o meio pelo qual Deus vai abençoar outras pessoas, porque isso quer dizer que eu serei abençoado. Isso quer dizer que a minha história vai ser mudada. Isso quer dizer que a minha realidade vai ser outra. Projeto é o meio pelo qual Deus nos usa como um meio para as outras pessoas. E projeto, irmãos, nos fala sobre obediência. Você pode repetir isso comigo como forma de você entender isso? Diga: obediência. 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 Isso tem faltado em muitas pessoas, essa falta de querer se submeter à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Escute, quando Deus chama Abraão, irmãos, Abraão não sabia nem para onde ele estava indo. A fé de Abraão foi tão grande que quando Deus fala com Abraão, a gente vai ler no capítulo 12, versículos ali seguintes, depois desse que a gente leu, que Deus estava falando com Abraão ali na tenda, mas estava de dia. Aí Deus chama Abraão para o lado de fora da tenda e fala: Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Você já viu estrela de dia no céu? Já viu, irmão? Não existe. Estrela só aparece à noite para elas brilharem. Quando o sol está brilhando, nenhuma estrela brilha. Então perceba, a fé de Abraão foi tão grande que ele nem viu: ai Deus, cadê essas estrelas aí que eu não estou vendo? Mas só que Abraão é um exemplo de obediência, porque ele não sabia para onde ele estava indo, e muito menos ele não estava vendo. E o que a gente precisa entender é que obedecer não precisa estar ligado à nossa visão. Ah, eu estou vendo, então eu vou obedecer. Não, vai dar certo o projeto de Deus, então eu vou obedecer. E isso aqui é interessante da parte de Deus, porque como Abraão não sabia para onde ele estava indo, e muito menos estava vendo para onde ele estava indo, a única coisa que restava para Abraão era a obediência. Muitas vezes Deus, irmãos, tira Ele mesmo. A gente pede para Deus, mas a gente pede para Deus visão, mas a gente precisa entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus mesmo tira a visão dos nossos olhos. Sabe para quê? Para que reste somente uma opção: obediência. Bom, se eu não sei para onde ir, se eu não sei o que fazer, então eu preciso obedecer. Mas não é como se fosse uma última opção, como se fosse a última coisa a ser feita. Não nesse sentido. É no sentido de confiar em Deus, obedecer, se submeter à vontade do Senhor. Tem gente, irmãos, e não são poucos, muitas pessoas que querem viver o projeto de Deus, mas não querem obedecer. Querem viver o projeto, mas não querem obedecer. Não querem abrir mão da sua vontade. O projeto então fala sobre obedecer. E obedecer não no claro, obedecer no escuro. Muitas vezes sem compreender, sem entender. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer fazer, eu não estou entendendo o que o Senhor quer me ensinar, eu não estou entendendo qual que é a obra que o Senhor vai fazer na minha vida. Mas eis-me aqui, cumpre em mim a sua vontade, cumpre em mim o seu projeto, cumpre em mim o seu querer. Bom, esse é o princípio que muitas pessoas têm deixado de observar: obediência a Deus. Será que você pode nesse momento levantar uma das suas mãos e dizer: Pai, eu não sei o que o Senhor quer me ensinar, mas eu estou aqui, cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim o seu projeto, eu estou disposto a obedecer ao Senhor, Pai. Eu quero viver a sua vontade. Essa precisa ser uma oração diária em nossa boca, em nosso coração, irmãos. E Deus não precisa, irmãos, fazer para nós, como muitas vezes as pessoas até fazem uma demanda, né? Não, eu preciso. Para que eu vou obedecer? Para onde é que o Senhor vai me levar? Bom, se eu pegar o pastor Luiz aqui de supetão, de surpresa, falo: pastor Luiz, vamos ali. Não, vamos ali aonde? Para que a gente vai ali? O que o Senhor quer fazer ali? Com Deus não é assim, irmãos. Deus não precisa fazer uma lista para onde Ele está nos levando. Deus não precisa relatar o que Ele vai fazer. Deus não precisa nos mostrar o futuro. Deus só precisa achar em nós um coração disposto a obedecer, para que o seu projeto se cumpra na nossa vida, para que a sua vontade se faça visível nas nossas vidas. Se Ele falou, irmão, vai, só vai. Se Ele falou, cumpra. Que os seus pés estejam dispostos a caminhar o projeto de Deus para você. Se Ele falou para você fazer, faça, sem questionar. Às vezes Deus comunica em nosso coração através de uma palavra como essa, ou através de um momento individual que a gente ora. Deus coloca uma vontade no nosso coração e a gente duvida, porque toda vontade de Deus, ela diz respeito a abrir mão de alguma coisa, né? E a gente não quer abrir mão, a gente não quer deixar como Abraão deixou. Aí a gente passa a viver a nossa vontade e não vive o projeto
de Deus, aquilo que Deus já constituiu para mim e para você. Preste atenção ainda no capítulo 12, agora o versículo 6 aqui que a gente leu. Capítulo 12, versículo 6 agora, diz assim: E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. Sabe o que é interessante aqui? As pessoas às vezes leem a palavra de Deus e nem percebem que cada palavra que Deus colocou em sua palavra tem um significado. Essa palavra Siquém, que a gente acabou de ler, ela significa um ombro. E ela dá a ideia, lá no hebraico original, a justamente a obediência. A obediência. E Moré significa professor, que dá a ideia de conhecimento, de compreensão. Ou seja, todo conhecimento é resultado de uma obediência. É por isso que Abraão viveu o que ele viveu, considerado o pai da fé, um homem que agradou a Deus, que foi, inclusive quando Deus se apresentado, ele dizia: eu sou Deus de Abraão. Porque Abraão primeiro passou por Siquém, ele obedeceu, e depois lá em Moré, que é a questão de entender, a obediência gera compreensão. Quando a gente passa, preste atenção nisso, irmãos, que isso aqui é muito profundo. Quando a gente passa a cumprir sem reservas o projeto de Deus e a obedecer, logo a gente passa a entender o que Ele está fazendo. Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite, irmãos? Quando a gente se dispõe a obedecer, irmão, é muito rápido. Deus logo se dispõe a revelar: é isso que eu estou fazendo. Sabe, quando eu chamei você, você não entendeu, mas mesmo assim dispôs a obedecer. Era isso que eu já estava planejando para você, então agora está aqui revelado. Aí a gente, irmãos, passa a ser fortalecido. A gente passa a ser fortificado por essa compreensão. Nada mais nos derruba, não somente no material, como as situações que a gente vive na vida, mas também no espiritual. O nosso espírito passa a ser atraído por Deus e não pelo pecado, a nossa carne. Nenhum pecado nos derruba, porque a gente se dispôs a obedecer, e agora a gente entende aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia, irmãos. Quando Deus ministrava isso no meu coração, eu ficava alegre demais da conta. Alegre, porque a obediência gera para nós uma visão que nós ainda não tivemos na vida. Aleluia, aleluia. E o caminho muitas vezes é esse, irmãos, inverso. Abraão poderia ter pedido essa lista que eu falei aqui para os irmãos, mas ele obedeceu mesmo sem conhecer. E aí quando ele chega lá em Canaã, a terra que Deus estava prometendo para ele, que estava levando a ele, ele monta a sua tenda, a palavra de Deus vai nos dizer, entre duas cidades, entre dois locais. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Não sei se você lembra desse texto, mas quando ele chega em Canaã, ele monta entre Betel e uma cidade, um local chamado Ai, que inclusive Josué com o exército depois conquista essa cidade lá para frente e tal. Mas você sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E Ai, você sabe o que significa Ai, irmãos? Significa monte de ruínas. E eu acho muito interessante isso aqui na palavra de Deus, irmãos. Perceba que profundo, que nada aqui é por acaso. Abraão vai e monta a sua tenda ali entre Ai e entre Betel. Porque toda vez que Abraão se virava para Betel, toda vez que Abraão se virava para a casa de Deus, ele tinha que dar as costas para Ai, ele tinha que dar as costas para o monte de ruína. Abraão tinha que dar costas para o seu passado, para as suas frustrações, para os seus dilemas pessoais, para que ele pudesse então olhar para Deus e ser atraído por Deus e viver o projeto de Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem fazer isso. Porque ao invés de estar olhando para a casa de Deus, leia-se, entenda, olharem para Deus, estão olhando para trás, para um monte de ruína. Está olhando para aquilo que não deu certo. Está olhando para o relacionamento frustrado lá atrás. Está olhando pela decepção amorosa, pela decepção com alguma pessoa lá atrás. E a pessoa não consegue viver o projeto de Deus porque está olhando para um monte de ruína. Está olhando para Ai. Mas eu creio que Deus vai nos dar um coração e uns olhos dispostos a olhar para Betel, a olhar para a vontade de Deus, a olhar para o futuro, para aquilo que Ele escreveu para nós. Aleluia, aleluia. Veja, irmãos, Filipenses, projete aí para mim, irmãos, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Para mim não perder tempo aqui folheando a Bíblia. Nós precisamos entender, irmãos,
que nós precisamos abrir mão da nossa vontade, abrir mão do que ficou para trás, do monte de ruína, dos sonhos que não deu certo, do projeto nosso que não deu certo. Tem gente que não consegue viver o projeto de Deus porque está se lamentando até hoje. Eu fiz um investimento errado, perdi dinheiro naquele investimento, e não consegue viver o projeto de Deus para a sua vida. Olha só o que Paulo vai dizer em Filipenses 3:8. E na verdade, tenho também por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas que ele citou nos versículos anteriores. Ele perdeu a posição da sociedade que ele tinha, ele perdeu tudo que ele tinha, e considero como lixo, como escória, para ganhar a Cristo. Isso significa, irmãos, que a gente precisa deixar para trás um monte de ruína que não deu certo, irmãos. Deus tem Betel para você, Deus tem a casa de Deus, a presença dele para você. Quantos estão entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração que essa noite? Precisamos deixar um monte de ruína para trás, e o projeto de Deus, ele só se cumprirá na sua vida quando você deixar o que não deu certo para trás. Irmão, você que está se lamentando pelo seu passado aqui essa noite, escute a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Deixe aí para trás, deixe esse monte de ruína que só está prendendo você, só está tirando a sua atenção do foco, não está deixando os seus olhos irem para frente. Aí você fica carente de necessidade de atenção de outras pessoas, sendo que Cristo está aqui na frente em Betel, dizendo: meu filho, olha aqui para mim, aleluia. Eu tenho um projeto para fazer na sua vida e em você, através de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abraão nos ensina também, irmãos, que no projeto de Deus, nós não podemos ter um plano B. Então, em primeiro lugar, nós estamos falando sobre o projeto de Deus, nós precisamos entender sobre obediência. Em segundo, que quando fala sobre o projeto de Deus, não tem a segunda opção, não tem um plano B. Porque se não der certo isso aqui, então eu vou fazer essa outra coisa. O cumprimento, irmãos, da promessa da parte de Deus viria na vida de Abraão aos 100 anos de idade, ou começaria, né? Aos 100 anos de idade. Por quê? Aos 75 Deus chama Abraão, fala que ele seria um pai de multidões, e ele já tinha 75 anos, e a mulher dele não poderia ter filhos, não tinha possibilidade de gerar no seu ventre, e aos 75 anos Deus chama, mas a promessa veio somente aos 100. Só que aí, nesse percurso de 25 anos até a promessa se cumprir, eles quiseram dar uma mãozinha para Deus, usaram um plano B. Na verdade, Sara, inclusive, teve iniciativa. Eu estava até pensando, quando eu estava meditando nessa palavra de Deus, eu falei: meu Deus, o que passou na cabeça de Sara? Eu falei assim: meu Deus, ela só podia estar endemoniada. E Abraão também. Você, mulher, você ia falar, se você não pudesse ter filho, você ia falar para o seu marido deitar com outra mulher? O que é isso aí? Que loucura é essa? E Abraão entrou também nessa onda, né? Não era bobo nada, né? Entrou lá, opa, deixa eu entrar aqui. E quis dar um plano B para Deus. Mas perceba, irmãos, toda vez que você for para o plano B, você vai gerar alguma coisa, mas não será o cumprimento da promessa de Deus. Eu vou repetir isso para ficar gravado no seu coração. Toda vez que você for para o plano B, você pode até gerar alguma coisa, mas não vai ser o cumprimento da promessa. Por quê? Porque aos 86 anos de idade, 11 anos depois, a Bíblia vai nos dizer, 11 anos depois de Abraão ter recebido a promessa, nasce quem, irmãos? Quem? Ismael. Ismael é filho da promessa? Inclusive, muito desse conflito lá do Oriente, deixa para outro assunto, né? Mas vem da linhagem de Ismael, os muçulmanos, Islã, tal, né? Tá meio ligado? Outro dia a gente fala sobre isso. Mas perceba, toda vez que nós seguirmos para o plano B, a gente pode gerar qualquer coisa, menos o cumprimento da promessa de Deus. E a verdade é que quando a gente passa para o plano B, escute isso aqui, talvez isso seja o seu caso hoje. Escute isso que eu vou falar. Quando você vai para o plano B, não, eu vou dar uma ajudinha aqui para Deus, vou para o plano B aqui. Você experimenta o silêncio de Deus. Irmãos, a gente não suporta muitas vezes a ficar uma semana sem ouvir a voz de Deus, 15 dias sem ouvir a voz de Deus falando conosco. Abraão não tinha ninguém que pregasse a palavra de Deus ali naquele tempo dele. Começou a partir dele, então não tinha profeta, não tinha sacerdote, nada.
Não tinha nada. Era só ele e Deus. Deus falava diretamente com ele e ele falava diretamente com Deus. Por 13 anos, até os 99 anos, dos 86 aos 99 anos de idade, Abraão experimentou o silêncio de Deus. Porque toda vez que nós partimos para o plano B, Deus se silencia. Quer fazer? Então vai, faz. Faz. Eu vou me retirar aqui, eu vou me ausentar. E talvez esse seja o seu caso. Você não está ouvindo mais a voz de Deus porque você está no plano B. Você está sem obedecer à vontade de Deus. Eu citei aqui agora há pouco, mas há poucos dias eu citava uma pessoa, aconselhava uma pessoa que há tempos ela veio: pastor, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Eu até parei de ler a Bíblia já há muito tempo, porque eu não entendo mais nada, eu não ouço a voz de Deus. Eu tenho vindo aqui na igreja, mas até como obrigação, porque eu não tenho sentido nada no culto. E aí eu falei: irmã, vamos sentar aqui um pouquinho mais, relata o que tem acontecido. E ela foi relatar algumas coisas, os planos B's que ela estava realizando. Ela não estava obedecendo a voz de Deus, consequentemente realizando sua própria vontade. E é lógico, se a gente viver o nosso plano B, a gente não vai ouvir a voz de Deus mesmo. A nossa vida vai ser vida vazia. Tem até um hino aí, né? Um hino aí fora que diz assim: vida vazia. Mentira, não é aí não, irmãos, misericórdia. Vocês estão sabendo, né, irmão? Tá sabendo, né? Mas perceba aqui, o silêncio de Deus, ele é experimentado quando nós partimos a cumprir a nossa própria vontade. Eu vou ter que tirar esse trem aqui, não dá mais não. Arruma um papel lá, irmão, por favor. Quem chegou depois que eu falei aí, estava hoje saindo para a igreja com pressa, fui fazer a barba e peguei a boca. É mole? Parece menino quando está aprendendo a fazer barba. Era tanto sangue que saía aqui. Mas voltemos aqui para a palavra de Deus. Mas escute, irmãos, talvez você tenha tomado algumas decisões que tenham te encaminhado ao seu plano B, mas em nome de Jesus, por mais que você tenha gerado Ismael, algo que não seja da promessa de Deus, Deus está te dando uma oportunidade a fazer diferente hoje, para que possa ser gerado Isaac na sua vida, para que possa ser gerado a promessa de Deus e não a sua vontade, o projeto de Deus. Talvez você se vê até sem condições: meu Deus, mas eu já estou velho, eu já estou sem esperança, eu já estou sem perspectiva. Mas irmãos, o nosso Deus, e eu quero te lembrar disso aqui, muito obrigado. Eu quero te lembrar disso aqui: o nosso Deus, Ele é o Deus do improvável. Deus, Ele realiza milagres hoje para mostrar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Continuo fazendo maravilhas no meio do meu povo. Irmãos, a gente não precisa voltar aproximadamente 4.000 anos atrás para ver que Deus continua realizando milagre. A gente não precisa talvez ir nem em outro país, ou outra cidade, ou outro bairro. Aqui na nossa igreja, esses dias nós vivemos milagres. Estava com o nosso irmão aqui, o irmão Renato. O médico inclusive já até tinha falado assim que já tinha acabado, já estava dando septicemia, já estava dando infecção generalizada, estava passando para outros órgãos. Ele teve uma parada cardíaca inclusive, mas mesmo assim, com o joelho dobrado da igreja, Deus disse assim: eu vou mostrar para eles que eu sou Deus e realizo milagre. Então perceba, irmãos, talvez o seu plano B tenha feito você experimentar o silêncio de Deus e gerou outra coisa que não seja promessa. Mas mesmo que o tempo tenha passado, aos 100 anos de idade, muito longe, muito tempo passou, Deus ainda dá a oportunidade de você gerar a promessa dele sobre você. Aleluia, glória a Jesus. Projeto fala sobre obedecer no escuro e não ter um plano B. Eu não sei para onde eu vou, eu não estou vendo nada, mas eu obedeço. E eu não vou ter uma segunda vontade, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Mas eu vou continuar confiando em Deus. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar aquilo que Jó diz: ainda que Deus me mate, ainda que Ele tire a minha vida, que é o bem mais precioso que eu tenho aqui nessa terra, ainda que Ele me mate, todavia nele eu esperarei. Irmão, eu não sei se está custando uma paciência exacerbada para você ver a promessa se cumprindo sobre você, sobre a sua família. Cadê a promessa que Deus fez? Cadê a promessa de alegria? Cadê a promessa de paz? Porque quanto mais eu busco, mais longe dessa paz, mais longe dessa alegria, mais longe da voz de Deus parece que eu estou.
Não existe impossível para Deus. E enquanto você esperar em Deus, eu quero ser boca para profetizar, Ele vai mandar resposta para você. E a promessa dele vai se concretizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, irmãos. Ainda lá em Gênesis capítulo 17 agora, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando Deus fala para Abraão já aos 99 anos de idade: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira vez, irmãos. Olha lá. Sendo pois Abraão da idade de 99 anos. Volta lá. Volta aí, isso. Sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira vez que Deus revela para mim e para você, na história bíblica, na história sagrada, como El Shaddai, que é sobre o Deus Todo-Poderoso. Aqui é a primeira vez que Deus fala: eu sou o El Shaddai. O que Deus estava falando para Abraão? O que Deus estava dizendo aqui para Abraão? Abraão, está impossível para você, que você já está com 99 anos, não tem como mais. É impossível para Sara ser mãe e gerar um filho, e você ser pai de uma grande nação junto com a sua esposa. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Oh, irmão, seu Deus é o Deus El Shaddai, aquele que governa sobre tudo e tem o poder de todas as coisas. O nosso plano deu errado, mas o plano de Deus permanece de pé. E sabe, irmãos, eu acho muito interessante isso aqui, porque Abraão está passando uma situação difícil ali na vida. Poxa, 99 anos de idade, eu acreditei em Deus, eu deixei meu pai, eu deixei minha mãe, eu deixei minhas terras, eu deixei tudo. Cadê a promessa de Deus? Eu deixei a minha vontade, eu deixei a minha comodidade, eu saí da minha zona de conforto para viver o projeto de Deus, e cadê ele que não se cumpre? Mas eu acho muito interessante, irmãos, porque olha isso aqui que eu vou te dizer, cada circunstância adversa que nós vivemos é uma oportunidade de Deus revelar uma faceta nova de quem Ele é. Você entendeu? Eu vou repetir. Os momentos de dificuldade que nós vivemos revela algo novo da parte de Deus que nós ainda não conhecíamos. Está impossível? Então peraí, agora eu vou revelar algo novo para Ele. Ela chegou até aqui, ele chegou até aqui, ele obedeceu até aqui. Então agora nessa dificuldade é que eu vou revelar uma faceta, uma pessoa nova dos meus atributos que eu tenho na minha essência. Cada dificuldade é uma oportunidade de Deus revelar algo novo sobre as nossas vidas. Deixa eu te falar algo aqui como profeta de Deus essa noite sobre você. E eu sinto o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Deus quer revelar algo novo nessa situação que você está vivendo. Deixa eu te perguntar algo ainda. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a não ter plano B? Deus quer revelar algo novo. Ah, pastor, eu estou passando uma situação financeira que eu preciso tomar uma decisão rápido. Irmão, não tenha plano B. Não gere Ismael. Obedeça, nem que seja no escuro, e saiba que Deus vai revelar algo novo na sua vida. Nós vamos caminhar, não vai dar, eu tinha ainda preparado aqui para falar sobre Isaac, sobre Jacó, mas pelo menos uma parte aqui de Isaac. O segundo princípio aqui, que é sobre Isaac, é o princípio do recebimento. Você pode repetir isso comigo? Diga: recebimento. Recebimento. Isaac, irmãos, segundo o texto, eu quero ler esse texto aqui, lá de Gênesis capítulo 17, versículo 19. Olha só o que Deus diz na sua palavra. E Deus disse a Sara, esposa de Abraão: de fato você gerará um filho, e o seu nome será Isaac. E eu estabelecerei com ele a minha aliança, aliança eterna, e com sua semente depois dele. Irmãos, segundo o texto que a gente acabou de ler aqui, Isaac tinha três posições. Ele era filho, ele era herdeiro e ele era responsável por uma descendência. Filho, herdeiro e responsável por uma descendência. E ele era o escolhido de Deus, o querido de Deus, o amado por Deus, o filho da promessa. Quem é que não quer ser Isaac? Filho, herdeiro e responsável para abençoar uma descendência. É lógico que eu quero ser Isaac. Filho, herdeiro e responsável para abençoar uma descendência inteira. Eu quero ser Isaac. Então o querido de Deus, da parte do Senhor. Mas às vezes esse é o nosso problema. E eu queria que você entendesse isso aqui para nós finalizarmos essa noite.
a gente consegue ver que Deus tem feito grandes coisas na vida de outras pessoas. Talvez essa seja uma falha sua. Você consegue ver fulano, ciclano, beltrano, A, B, C, D, quantas pessoas você imaginar sendo abençoada, mas não consegue ver as bênçãos que Deus já tem feito na sua vida. A gente quer ser Isaac, mas a gente esquece que Deus já tem feito por nós e em nós. E acha que Deus não tem coisas grandes para nós também. Não, Deus tem coisas grandes só para o pastor Brenner. Deus tem ministério só para o pastor Brenner. É só para fulano, eu estou usando a minha pessoa que você está me vendo aqui. Isso vale para qualquer pessoa. Deus tem a bênção financeira só para aquele empresário lá, para mim não. Não, irmãos. A bênção de Deus é para quem está disposto a viver, receber. Princípio do recebimento. Então sigamos para a gente entender esse último princípio aqui. Precisamos aprender, irmãos, a receber o favor de Deus. Eu dizia isso aqui na ministração do hino Ele Me Ama, mas essa é uma verdade. Muitas pessoas não conseguem viver o favor de Deus, a bênção concreta da parte de Deus. Sabe por quê? Porque eu não sou merecedor. Eu sou pequeno. Eu sou o menor da minha casa. Eu escolhi muito errado. Eu não fui amado pelos meus amigos. Eu não sou amado por ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então eu não posso viver a vontade de Deus. Eu fiz muita coisa errada. Eu tomei muitas decisões erradas. Então eu não posso viver. Deus não tem vontade para mim. Deus não tem nenhum favor para mim. Às vezes as pessoas, irmãos, não sabem receber também porque elas são orgulhosas, porque elas têm demais. Não preciso nada, eu já sou bom o suficiente, eu já sou autônomo, eu tenho minha vida própria. Ou também talvez as pessoas acabam tendo uma baixa autoestima, como eu acabei de dizer. Não consegue ver algum favor nelas mesmas, alguma coisa que atrai a atenção de Deus. Mas deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Eu, miserável que sou, pecador, você também nessa mesma condição. Nós não atraímos o favor e a bênção de Deus porque nós somos bons. Nós não atraímos a prosperidade da parte de Deus porque nós fazemos alguma coisa. Deus acha em nós alguma coisa de importante para nos abençoar, porque existe em mim e em você um selo chamado Jesus Cristo. E é isso que dá lugar para a graça de Deus se manifestar em mim e em sua vida. Irmão, deixa eu te falar aqui, enche o seu coração com essa verdade. Deus tem bênçãos para você hoje. Deus quer fazer a sua família ser abençoada, e que outras pessoas possam olhar: meu Deus, olha que família linda, que família unida, que família alegre, que família que resplandece a pessoa do Espírito Santo hoje para a sua vida. Mas saiba receber que não é por você, é para aquele que habita em você. Saiba receber o favor de Deus. Princípio de receber, irmãos, do recebimento, nos diz que tem coisas na nossa vida que nós não vamos fazer, mas Deus vai nos dar. E é difícil entender isso, né? Agora a gente falava de obediência, de não ter plano B. Mas eu posso falar por mim mesmo, talvez você também fale por si mesmo. Quantas coisas que eu já recebi, você já recebeu, que a gente nem pediu para Deus. Você lembra de alguma coisa assim na sua vida? Que Deus abençoou você sem você pedir. Nem estava esperando isso e Deus me deu. Eu nem estava contando que essa bênção e Deus me deu. Em nome de Jesus, se você ainda não teve esse tipo de experiência ainda, passa a entender que Deus te dá sem receber. E a partir de hoje, você vai ter esse tipo de experiência na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai dar sem você precisar pedir. Aleluia, glória a Deus. Isaac é o retrato disso aqui, irmãos. Enquanto Abraão fez muito, enquanto Abraão obedeceu, enquanto Abraão renunciou à sua vontade, enquanto Abraão deixou tudo que ele tinha, o que é que Isaac fez para ser abençoado? Nada. Isaac não fez nada para ser abençoado. Isso é tão interessante que desde a infância dele, Ismael, que era mais velho que ele, uns 14 anos, Ismael zombava dele. E Isaac era tão parado, não fazia nada, que nem para retrucar Ismael ele retrucava, só chorava, ia para o colo da mãe dele. Aí Sara ficou tão agoniada com aquele negócio, falou: Abraão, tira essa mulher daqui que é esse menino, que eu não aguento mais Isaac vir chorar pro meu lado. Ele era tão parado que ele não conseguiria nem se defender. Isaac, irmão, era tão parado que quando Abraão está subindo com ele, evangelista Daniel, para o Monte Moriá, não tinha cordeiro. Isaac já tinha passado por outros sacrifícios. Abraão fazia isso regularmente. O
que nem para pedir para Abraão, pedir misericórdia, pai, pelo amor de Deus, me mata. Ele não faz isso, ele só faz uma pergunta subindo no Moriá. Se fosse eu, irmão, o mínimo que eu tinha feito era sair correndo como uma bala. Vá, some daqui, mas você tá doido? Vai me matar não, pelo amor de Deus, pai, não me mata não. Se eu tivesse suplicado e não tivesse dado efeito, eu tinha sumido ali. O quê? Vai me matar não, eu quero viver mais um pouquinho. Nem isso Isaac tinha iniciativa. Parado, total. Só fez uma pergunta. E quando ele casa com Rebeca, isso é interessante, irmãos, que nem a própria esposa dele, ele conquistou. Eu me lembro que quando eu fui para casar com a pastora, né, a gente teve 2 períodos de namoro. E quando foi para ser o segundo namoro, que eu fui reconquistar, que é mais difícil do que conquistar a primeira vez, né? Irmão, eu fiquei 2 meses pelejando. Mandava buquê de flor, chocolate. Eu morava, nessa época eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu estava lá em Porangatu por um tempo. Eu vim em Porangatu, pegava ônibus meia-noite, chegava aqui 6 horas da manhã, passava só o dia com ela e voltava para Porangatu, porque eu ainda estava terminando a última parte do colegial. Mas era um negócio assim, doido para conquistar, e a mulher não queria nada com nada. Nada com nada. E nem isso Isaac teve a possibilidade de fazer, nem para conquistar a sua própria esposa ele conquistou. Foi ter um casamento ali. Até os presentes que foram ser levados para Rebeca, foi o pai de Abraão que mandou através do servo dele. Ele não tinha, sabe? Ou seja, ele não fez nada, absolutamente nada. E quando ele morre, o último momento da vida de Isaac, até a sepultura dele, né? A cova dele, foi o pai dele que cavou. Foi o pai dele que já tinha preparado. Os poços, inclusive, que Isaac fez, não foi ele que fez. Ele só reabriu os poços. Abraão que tinha cavado. Então estava mais fácil, ele só reabriu, tirou o que estava cobrindo ali os poços. Ele não fez nada para merecer a promessa de Deus. Isaac então nos ensina, irmãos, o recebimento, o princípio do recebimento. Porque tudo o que nós temos e nós somos, vem do nosso Pai Celestial. Eu vou repetir para você, talvez até melhorar o seu glória a Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, vem do nosso Pai Celestial. Ah não, pastor, mas é eu que acordo todo dia. Tá bom, deixa Deus tirar um dedo sobre você, se você vai ter ar para respirar amanhã. Não é pelo seu muito fazer, pelo seu muito correr, é pelo seu confiar e entender que Deus te dá de graça. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Então tem coisas, irmãos, que vão vir através do nosso trabalhar, como a gente falou agora, através do nosso obedecer. Eu falo sobre o princípio do projeto que a gente disse. Mas tem coisas que vão vir sem sequer nós pedirmos. E você precisa aprender. Irmão, saia com isso aqui dessa noite no seu coração, em nome de Jesus. Aprenda a receber o favor de Deus. Eu consigo pelos meus olhos da fé, irmãos, aleluia, ver que Deus está com as suas mãos estendidas sobre este lugar aqui, desde o momento que eu entrei. Desde o momento que eu saí da minha casa, eu sabia, já vim com o meu coração disposto, e o Espírito Santo de Deus já vinha tocando no meu coração. Eu consigo perceber que Deus está com as suas mãos estendidas para dar aqui essa noite. Faça assim com a sua mão somente, não no sentido literal aqui, mas no sentido espiritual. Abra as suas mãos para receber, não é aqui no sentido literal. Que seu coração esteja aberto para receber. Porque para receber, irmãos, é preciso ocupar a posição de filho. Para receber é preciso ocupar a posição de filho. Você pode repetir isso, irmão? Diga: para receber é preciso ocupar a posição de filho. Isaac é filho. Foi a primeira coisa que a gente disse. É por isso que ele recebe. É por isso que ele recebe o favor de Deus. Deus nos chamou, irmãos, para viver o que Isaac viveu lá no Monte Moriá. E ali Deus se revela como Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Deus nos chamou para viver provisão, irmãos. Aonde você está precisando de uma providência da parte de Deus? Talvez você está achando que é pelo que você está deixando de fazer, ou pelo que você está fazendo demais, que vai acontecer alguma coisa de sobrenatural. Deserto, não tinha pastores por perto, porque pastores pastoreavam longe um do outro. Então não tinha como ter um cordeiro preso ali no Monte Moriá. Deus faz surgir do nada um cordeiro para dizer para Isaac: Isaac, você é filho, e porque você é filho, eu sou o Deus da sua provisão.
Deus quer ser conhecido na sua vida, irmãos, como Deus da provisão. Sabe por quê? Porque não é só Isaac que é de Deus, filho de Deus. Você é filho de Deus. Pastor, mesmo se meus pais me abandonaram, mesmo se meus pais me frustraram, mesmo se eu fui desamparado na minha infância ou ao longo da minha vida, não, irmãos, mesmo se isso aconteceu, o seu Deus é o Deus da provisão. E eu quero ser boca de Deus para profetizar que Deus vai prover no seu emprego, Deus vai prover a venda que você precisa, Deus vai prover sobre o seu casamento. Não vai haver divórcio em nome de Jesus. Deus vai prover sobre a sua família, Deus vai prover sobre o seu futuro. Eu estou profetizando aqui em nome de Jesus. Será que alguém pode dizer glória a Deus aí, irmão? Quando o filho pródigo, na parábola que a gente conhece, volta para casa, ele tomou decisões erradas, ele foi pelo seu próprio caminho, ele viveu a sua própria vontade. Mas quando ele volta para a casa do seu pai, ele queria ser recebido como um servo, como um escravo. E sabe o que acontece, irmãos? A primeira coisa que o pai do filho pródigo faz para ele é colocar um anel, para dizer para ele: não, meu filho, aqui na minha casa, na minha presença, você não é escravo nem servo não, você é filho. Tudo que eu tenho é seu, eu te recebo de braços abertos, de braços abertos. O que a gente precisa entender é assumir a nossa posição de filho e de herdeiro também, que Isaac, né? Assumir a posição de herdeiro. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos, eu quero só ler esse texto para terminarmos. Romanos 8, capítulo 16, Romanos 8, versículo 16, e a parte inicial também do versículo 17, que diz o seguinte: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, essa parte aqui agora, irmão, que você precisa entender essa noite. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. A posição que Cristo conseguiu na cruz do Calvário, ela é transmitida para mim e para você. Paulo vai escrever: nós somos herdeiros com Cristo. Irmãos, isso é uma posição espiritual de muito privilégio. Somos herdeiros de Deus junto com o nosso Cristo, o nosso Senhor. Está aqui o pastor Luiz, que é advogado, não mexe muito com essa área que eu vou falar. Mas no inventário quando você vai fazer, o juiz ali, quando vai dividir as partes, ele não sai fazendo um vestibular com os filhos que ali estão, perguntando coisas acerca do pai, perguntando para ver se conhecia. Ele simplesmente dá: essa parte é sua, essa parte é sua. Por quê? Porque é filho. É filho. O que você precisa entender, irmãos, é que no inventário de Deus você já foi recebido como filho em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Tem muita gente que está carregando a síndrome do impostor. Existe uma síndrome que é esse nome: síndrome do impostor. Eu não sou bom o suficiente. Mas não é você que é bom, é Deus que é bom na sua vida. E é por isso que Ele faz, é por isso que Ele vai fazer, é por isso que Ele vai te mostrar a saída que você precisa. Aleluia. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Eu quero terminar aqui com uma analogia. Eu sei que eu já passei meu tempo, peço perdão aos irmãos, mas meu coração queimou ao longo dessa semana com essa mensagem. Eu até me segurei para não falar um pouco disso aqui na quarta-feira, mas já estou terminando. Tenho costume de passar do horário, mas aguente mais um pouquinho. No século XVIII, 1700 e alguma coisa, inclusive tem alguns músicos aqui que talvez conheçam esse homem, chamado Niccolò Paganini. Esse homem foi um cara da música, um mestre na música, composição e etc. E o que aconteceu é que em um dado momento ele foi tocar para os governantes e os mais importantes da época ali em Paris, na Ópera de Paris, na França. E quando ele chega lá com o seu violino, que era o instrumento primário dele, que era o que ele mais tocava, que ele tinha mais habilidade, ele se assenta sobre o palco, o evangelista Daniel. Já viu a história? E quando ele se assenta ali no palco com o seu violino, ele começa a afinar antes do seu apresentar. Arrebenta a primeira corda e todo mundo fica assustado. E agora? Como é que você... Para quem não sabe, violino só tem 4 cordas. E agora? Como é que vai tocar só com 3 cordas? Ele continua afinando, arrebenta a segunda e arrebenta a terceira, fica só uma corda. Aí todo mundo falou: acabou.
Ele não trouxe violino em reserva, vamos embora para cada um para sua casa, porque não tem mais show, não tem mais apresentação, não tem mais nada, não tem mais um espetáculo musical para ser ouvido aqui e assistido. Mas aí, irmãos, é com uma corda só que ele pega o seu arco ali de tocar o violino, e com uma corda só ele compõe ali várias e toca ali várias e várias músicas. Sabe por quê? Porque o instrumento, irmãos, pode até estar quebrado, pode até estar desfeito, mas se o instrumento for colocado na mão de um mestre, ele é capaz de produzir as melhores melodias. Algumas pessoas já entenderam isso aqui. Talvez você tenha encontrado a sua condição, ou na sua família, ou em alguma coisa na sua vida quebrado. Pastor, está um caco, está desfeito, não tem mais como compor nenhuma música. É onde o mestre Deus, o seu Senhor, te pega nas mãos. Ele diz: nas minhas mãos eu te refaço, porque não existe vaso que esteja tão quebrado que eu não refaça. Essa noite é a noite que Deus quer colocar nos seus corações esses princípios para que você possa obedecer, mas também saber a receber aquilo que vem da parte de Deus. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus que escolheu você desde o ventre da sua mãe, irmãos, Ele é o seu Deus. E Ele quer começar a se revelar a você, não somente como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Deus quer se revelar a você como o seu Deus. Eu sou o seu Deus, Maria. Eu sou o seu Deus, Joaquim. Eu sou o seu Deus, Ricardo. Eu sou o seu Deus, Tiago. Eu sou o seu Deus. Pai, nós estamos na sua presença, e aqui, ó Deus, agradecidos com o nosso coração. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que esses princípios permaneçam regendo a nossa vida. Deus, não deixe que essas sementes que aqui foram jogadas, Pai, seja arrebatada por Satanás ao longo dos dias, mas que cada semente que foi lançada nesse terreno desse coração possa frutificar frutos que permaneçam, a fim de que não somente nós sejamos abençoados, ó Deus, mas em nome de Jesus, que através das nossas vidas nós possamos produzir em outras pessoas um legado. Não somente um legado, ó Deus, de coisas materiais, mas um legado, ó Deus, através da posição diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sejamos, ó Deus, aptos, ó Deus, aos teus olhos, a receber mais da sua integridade, a ser comunicado a nós o teu caráter, os teus atributos, e a entender, meu Deus, da sua bondade. Que essa pessoa, meu Deus, possa usufruir da condição de filho, da condição de herdeiro, e saber que em Ti pode viver da sua provisão e da sua força no seu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, nos levante para mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.